Fala gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar por que o seu gato talvez esteja com medo de tudo, literalmente do nada, beleza? Antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você vai ter acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, um gato que fica com medo do nada sempre tem uma causa, obviamente, né? Não é normal os gatos serem animais assustados. Existem diferenças, né, de gatos, tem gatos que são mais tímidos, gatos que são mais para frente, tudo isso, obviamente, oriundo da criação do gato, mas também tem alguma parte ali importante da genética do gato. Então tem gato que já nasce ali com uma genética mais assustada e tudo mais, mas geralmente aí 80, 90% vai ser oriundo da criação. Então se o gato ele tem uma boa criação, ele foi muito bem socializado com os seres humanos, ele vai ser um gato mais social, mais tranquilo, que geralmente não vai ter medo de muitas coisas, enquanto um gato que não foi muito socializado, então um gato ele passou ali os primeiros 2 meses da vida dele sem ter muita socialização, provavelmente ele vai ser um gato assustado e um gato mais tímido. Então, quando você tem esse gato, né, que é muito tímido, talvez você acabe tendo uma tendência a não ser um tutor muito paciente. Então, primeira coisa, o gato que ele é muito assustado, ele demanda um tutor paciente e um tutor calmo. Por que disso? Os gatos, eles sentem a nossa energia. Eles sentem quando você está nervoso, eles sentem quando você está com medo, quando você está estressado. Então, se você já tem um gato estressado, você já tem um gato medroso que fica escondendo o dia inteiro de você, e você ainda é nervoso, você ainda é bravo, você ainda é muito ansioso, o seu gato vai sentir tudo isso e vai ser muito difícil você solucionar esse problema. Então, quando você tem um gato medroso, você precisa ser mais paciente. Porque imagina, você tem um gato, você adotou um gato. Você fica 1, 2 anos e esse gato é um gato medroso, muito difícil ele chegar perto de você, ele fica escondendo a maior parte do dia, e você está ali 2 anos com esse gato e não muda esse comportamento. Você vai ter uma tendência a começar a menosprezar esse gato, a começar a não gostar desse gato, porque já tem 2 anos, ele não demonstra interesse em melhorar, na sua cabeça, obviamente. E você vai ter a tendência de começar a não gostar desse gato. Então você vai começar a ficar mais nervoso com ele, sem paciência com ele, e isso só vai piorar o problema dele. Então, quando você tem um gato medroso, você precisa ter muita paciência com ele. Você precisa respeitar o espaço dele. Você precisa deixar esse gato tomar as atitudes. Você não pode chegar e forçar um gato a querer algo. Então, se você tem um gato medroso que fica escondendo e você vai lá e fica querendo pegar ele, você só vai afastar ele cada vez mais. Porque imagina o seguinte, você é uma pessoa assustada, uma pessoa tímida. Alguém te pega e te leva para uma casa nova que você não conhece ninguém. Chegando lá nessa casa nova que você não conhece ninguém, todas essas pessoas vão querer ficar chegando em você, te abraçando, te fazendo carinho em você, querendo te pegar e levar para os quartos. E você não vai estar entendendo nada. É assim na cabeça dos gatos também. Então os gatos, cada gato é específico, eles precisam do tempo específico deles para se acostumar. E você precisa respeitar esse espaço, porque a partir do momento que você rompe a barreira social do gato, você vai estar afastando o gato cada vez mais de você e vai ser muito difícil você se aproximar desse gato. Então esse é o primeiro ponto. Eu separei aqui, né, algumas causas que deixam os animais assustados do nada. Principalmente se você tem um gato normal aí na sua casa e de repente ele ficou assustado, ficou medroso e você não sabe o porquê. Mas também tem alguma dessas causas também são de gatos que são cronicamente medrosos, que talvez alguma dessas coisas esteja acontecendo na sua casa e você não sabe, né? O porquê o seu gato tá com medo, mas alguma dessas causas pode estar acontecendo, você não sabia que isso causava medo nos gatos. Então a primeira aqui que eu vou falar, que eu até lembrei agora, esqueci de anotar aqui, são brigas em casa. Então se você tem uma casa muito conturbada, você briga demais na sua casa, você grita muito com qualquer pessoa da sua família e é uma casa que tem muita briga, muito grito, o seu gato ele vai tender a ser um gato assustado. A audição dos gatos ela é muito sensível, então se você tem muitas brigas na sua casa, o seu gato ele vai ter uma tendência de ser um gato mais assustado, sim. Só se ele já tiver crescido nessa família quando ele era filhotinho e tiver acostumado com esse ambiente, aí sim talvez ele não vai ter muita tendência a ser assustado.
Então, a número 1 aqui realmente que eu anotei são as doenças. Então, os gatos, pessoal, são animais que escondem muito bem suas doenças, né? Eles cresceram e desenvolveram, né, e evoluíram para esconder suas doenças, para que outros animais não enxerguem eles como fracos e acabem predando ele, porque os gatos, além de predadores, também são presas. Então, quando você demonstra fraqueza, outros predadores podem vir e te predar. E além disso, se você viver em uma colônia de gatos, você pode perder o seu posto ali e virar um subordinado. Então os gatos eles não gostam de demonstrar fraqueza. Então quando o seu gato ele começa a ficar com medo do nada, começa a se esconder do nada, ele pode estar sentindo que ele está doente. E ele começa a se esconder porque ele se sente vulnerável. Ele sabe que ele está doente, que ele está fraco. E ele se esconde para que nenhum outro predador consiga predar ele. Então essa é a primeira causa que pode estar acontecendo. A número 2 é maus tratos. Então, infelizmente, muitos gatos, principalmente quando você adota um gato da rua, né? Aquele gato que já cresceu na rua e você pega um gato adulto da rua e traz para dentro de casa, ele pode demandar muita, mas muita paciência mesmo. Porque é um gato que já pode ter sofrido maus tratos na rua e, além disso, se ele cresceu na rua, ele vai ser um gato que não teve uma socialização muito boa. Então, ele vai tender a ser um gato medroso, porque ele não conheceu o ser humano quando ele estava crescendo, ele não aprendeu a confiar no ser humano. Então, quando você traz um gato desse para dentro de casa, ele vai ser um gato mais assustado e um gato que vai demandar muito mais tempo para que você consiga que esse gato fique um gato mais manso, um gato que gosta de passar tempo com você. É um gato que vai demandar mais tempo, mas não significa que ele não vai ser assim. Isso é importante que vocês entendam. Porque às vezes você traz um gato para dentro de casa e já espera que em uma semana, 2 dias, ele vai estar lá no seu colinho, tudo ótimo. Existem casos assim? Existem, mas é muito raro, não é o mais comum. O mais comum é um gato demandar muito tempo para que ele comece a confiar em você, porque os gatos são animais desconfiados. Então, um gato, quando ele sofre maus tratos muito tempo na vida dele, ele acaba associando esses maus tratos a nós humanos, obviamente. E também tem gatilhos, então talvez o gato ele sofria mal, o antigo tutor dele ou uma pessoa da rua batia nele com chinelo, então ele vai ver o seu chinelo e ele vai ficar com medo. Então tem esses gatilhos que talvez seja interessante se você tem um gato muito medroso que você suspeita que ele sofreu maus tratos, que você tente identificar esses gatilhos dele também. Então os maus tratos, obviamente, ele vai gerar traumas na cabeça do gato que vai fazer com que ele seja mais medroso. O número 3 é repreensão por comportamentos indesejados. Então, se você tem um gato que tem alguns comportamentos indesejados, eu já falei nisso no vídeo anterior aqui, né? Que todo comportamento indesejado do seu gato é culpa sua. Tirando o caso que ele está com uma doença urinária, por exemplo, e vai fazer xixi fora da caixa de areia. Mas tirando isso, qualquer problema comportamental que você... ele está arranhando o sofá, ele está fazendo cocô fora da caixa, ele está derrubando minhas coisas... ele tá me acordando 5, 4 horas da manhã. Ele tá me mordendo. Tudo isso vai ser culpa sua. Algum erro você está cometendo aí no ambiente dele e na forma como você se comporta com ele. Então essa repreensão por comportamento indesejado é o seguinte. Quando o seu gato ele tem algum tipo desse comportamento indesejado, na cabeça dele ele está fazendo certo. Por quê? Se o gato ele faz cocô fora da caixa de areia, pode ser algo relacionado à caixa. Talvez você não esteja limpando, talvez a caixa seja pequena, talvez a areia esteja incomodando a pata dele. Aí ele vai lá e faz cocô fora da caixa, você vai lá e grita com ele, assusta ele ou bate nele, pior ainda, né? E o seu gato ele não vai entender por que você fez isso. Ele não vai saber, porque ele olhou lá a caixa e falou, não tem um problema aqui, não gosto dessa caixa, não gosto dessa areia, não tá suja, vou fazer em outro lugar. Para ele tá fazendo certo. E você foi lá e bateu nele. Então seu gato vai começar a associar você e outros humanos à dor, a coisas ruins. E ele vai começar a virar um gato medroso. Então a forma correta de você não repreender, né, mas você consertar um problema comportamental do gato é você fazer associação positiva. Então se o seu gato está fazendo cocô fora da caixa de areia, você vai começar a colocar caixas nesses locais que ele está fazendo cocô. Quando ele fizer cocô na caixa direitinho, você vai lá e dá um petisco. Você vai lá e faz um carinho nele. Você reforçar o comportamento positivo e não repreender o negativo. É assim que se treina um gato. Número 4, barulhos, que também entra ali um pouco na primeira coisa que eu falei, que é ter brigas aí na sua casa. Então, se você mora em um local que tem muito barulho, então um local que, por exemplo, aqui na minha cidade que tem linha de trem, né?
Você mora do lado de uma linha de trem, toda hora passa trem dando aquela buzina altíssima dele. Se você mora num lugar que tem muito movimento de carro, tem muita buzina. Começou a surgir uma construção aí perto da sua casa. Tudo isso vai gerar um barulho muito grande. E o que é interessante é que os gatos eles têm uma audição muito forte. Então talvez um barulho que esteja um pouco longe, você nem esteja escutando tão bem, pode estar incomodando muito o seu gato. E pode levar ele a ficar medroso. Infelizmente, essa causa do barulho é uma causa que talvez não tenha como consertar, porque talvez sejam coisas externas que você não consegue solucionar. Então, igual essa questão de você morar perto de uma linha de trem ou perto de um local que tem muito tráfego de carro. Você consegue solucionar esse problema dos barulhos caso você que esteja fazendo esses barulhos. Então, caso das brigas, se você fica escutando música muito alta na sua casa, se você deixa a televisão muito alta, isso você consegue solucionar. Número 5, alterações na rotina. Então os gatos eles são animais extremamente apegados à rotina. Se você não tem uma rotina com seu gato, todo dia é uma coisa diferente, seu gato ele vai ficar assustado porque ele não vai conseguir confiar naquele ambiente. Ele não vai conseguir entender como aquele ambiente funciona. E a partir do momento que o seu gato ele não sabe tudo que tem no ambiente, ele não entende o que vai acontecer, o gato ele sempre gosta de estar na frente. Um passo à frente. Então, se o gato ele não consegue ter essa previsão, ele não consegue entender como será o dia dele, ele será um gato assustado, um gato ansioso. Ele vai ter medo do ambiente, porque ele não se sente seguro. Ele vai se sentir seguro a partir do momento que ele entende tudo o que acontece naquele ambiente. Então, a falta de rotina e a quebra de rotina muito constantemente pode deixar um gato muito assustado e muito medroso. A número 6 é animais ou pessoas desconhecidas. E isso é muito óbvio. Porque imagina você, o ser humano, aí na sua casa tranquilo, e do nada chega uma pessoa aleatória na sua casa e começa a morar com você. Você nem conheceu essa pessoa previamente. Imagina como que você vai ficar. Você não vai ficar com medo? Ou suspeito? Você não confia naquela pessoa. Você não conhece aquela pessoa. E é a mesma coisa para o gato. Então quando você tem um gato na sua casa, você traz um novo gato para sua casa, o seu gato não conhece, ele não teve uma apresentação prévia, uma introdução lenta para conhecer o cheiro, para entender aquele animal. Seu gato vai ter esse sentimento de que é um intruso, ele não conhece, ele acha perigoso, então ele vai ficar suspeito ou ele vai ficar com medo. Se ele for um gato muito dominante, ele pode começar a bater no outro. Se ele for um gato geralmente submisso, ele vai ficar medroso e vai sair escondendo. Então por isso que é muito importante você fazer uma introdução lenta aí, quando você vai trazer seja cachorro ou gato, qualquer outro animal, é importante, para que você não cause esse medo abrupto no gato. A número 7, são espaços abertos. Então talvez se você mora em um apartamento, seu gato ele cresceu e morou a vida toda no apartamento, e do nada você muda para uma casa com um jardim muito grande, seu gato ele vai tender a ficar assustado. Ele nunca viu esse tipo de ambiente. Ele não entende esse tipo de ambiente. Então ele vai tender a se esconder mais no período, né, de adaptação desse novo local. Então você tem que ter paciência. É isso que eu falo, pessoal. Vocês precisam ter paciência com o gato. Ele demanda um período maior de adaptação. Não é igual o cachorro, que você vai mudar de casa e o cachorro vai chegar lá todo feliz ainda. Não. O gato ele só vai ficar tranquilo quando ele cheirar a casa inteira. Quando ele esfregar a cabeça dele na casa inteira, quando ele entender tudo daquela casa, quando ele conhecer cada centímetro daquela casa, aí sim ele vai ficar tranquilo, porque ele conhece o ambiente e o território dele. Enquanto ele não fizer isso, ele vai se sentir inseguro. E insegurança é igual a medo, é igual a um gato ficar se escondendo. Número 8. Animais predadores. E esses animais predadores aqui no Brasil é mais difícil, porque é muito difícil ter uma casa que entra cobra, que entra, enfim, né? Tem uma águia voando ali. É muito difícil, né, a gente ter esse tipo de casa. Esse caso aqui de animais predadores geralmente vai ser mais comum em gatos que vivem em roça e tudo mais, mas aí é complicado de se resolver, né? Agora, esses animais predadores, ele entra também em outros gatos e outros cães. Cães também são predadores de gatos. Tem um caso muito interessante que eu já vi, né? De um gato que não fazia cocô nem xixi na caixa de areia. Quando foram ver onde estava a caixa desse gato, ela estava perto de uma janela. E quando foram ver, da janela conseguia ver do outro lado um cachorro.
Então esse simples fato do gato ver através da janela outro cachorro, o gato não fazia cocô na caixa de areia, porque ele se sentia inseguro. Então outros cães e outros gatos, se o seu gato ele tem acesso a um local que ele consegue ver outros animais da janela ou de qualquer outro lugar, isso pode estar fazendo ele ficar com medo, porque ele não se sente seguro no ambiente, porque sempre tem outro animal ali na cabeça dele à espreita daquele local, à espreita de roubar os recursos dele. Então ele pode ficar um gato assustado por conta disso. Número 9, visita ao veterinário. Então isso entra na mesma questão de associação negativa, né? Por isso que é importante você levar o seu gato no veterinário que entende de gatos, para que ele faça o atendimento correto, faça associações positivas, dê um sachêzinho, tenha calma com o gato, não saia pegando o gato de qualquer forma. Porque se você levar no veterinário comum que não tem atualizações sobre como funciona um atendimento felino, o seu gato ele vai morrer de medo. O seu gato ele vai ter uma associação muito negativa. O veterinário vai pegar o gato no pescoço, não vai fazer nada da forma correta. E o seu gato ele vai ficar com medo. Ele nunca mais vai querer ir no veterinário. Ele vai voltar para casa e vai ficar com medo. Porque ele não vai entender. Ele foi no veterinário, sentiu muita dor, um monte de picada e voltou para casa. Ele vai associar você primeiramente, né, a algo ruim, porque foi você que levou ele lá. Então é por isso que é importante você levar o seu gato no veterinário, se possível especialista em felinos, se não possível pelo menos um que entenda como funciona um atendimento felino. Porque você pode acabar complicando a sua própria relação com o seu gato devido ao atendimento ruim do seu veterinário. Beleza? Número 10, separação de um tutor. Então esse aqui é especificamente mais de gatos que são muito apegados aos seus tutores, que o único estímulo do gato é o seu próprio tutor. Eu até fiz um vídeo aqui anterior falando sobre isso. Então, se você mora aí com a sua esposa, sua namorada, ou enfim, né? Você tá aí com a sua família, seus filhos e tudo mais, e o seu gato ele tem uma pessoa preferida, e ele associa essa pessoa à segurança, então ele acha que essa pessoa fornece a segurança para o gato nesse ambiente, e essa pessoa vai embora e vai morar fora, você separa da sua namorada, da sua esposa. O seu gato ele vai ficar com muito medo, porque ele associava essa pessoa à segurança. Ela achava que essa pessoa era a provedora de segurança do ambiente. Então a separação de uma pessoa aleatória que era a pessoa favorita do gato pode levar assim o gato a ficar cronicamente assustado. E a número 11 e última é viagem de carro. Então quando você não treina, não acostuma, eu tô até para fazer um vídeo aqui no meu canal sobre isso, né, sobre como você deixar um gato mais calmo dentro do carro, né, como treinar ele e tudo mais para fazer uma viagem. Vai sair aqui daqui uns dias. Mas se você não fizer esse treinamento, não acostumar o seu gato, ele vai ter uma viagem de carro e vai ficar extremamente estressado. Porque imagina o seu gato, que já é um gato, já é um animal que é assustado naturalmente. É um gato que tem uma audição e uma visão e um olfato muito apurado. É um gato, como eu já disse, que precisa conhecer cada centímetro do seu ambiente para se sentir seguro. E você pega esse gato e coloca dentro de um carro e sai andando com ele. Dentro de uma caixa fechada, ele começa a ter vários estímulos auditivos, olfativos, muito barulho, visual. Ele não entende nada. Ele vai ficar extremamente assustado e pode até entrar num caso, não vai entrar no caso de maus tratos, obviamente, porque você não está fazendo isso como maltrato, mas pode gerar um trauma no seu gato e ele ficar cronicamente assustado. Porque talvez seja uma experiência mas tão ruim mesmo, que o seu gato ele vai começar a se esconder porque ele vai ficar com medo de acontecer de novo. Então, com os gatos, tudo demanda paciência, tudo demanda treinamento. Se você vai colocar o seu gato em uma situação estressante para ele, você sabe que vai ser estressante para ele, porque você conhece os gatos, você tem que treinar ele, você tem que acostumar ele antes. Beleza? Então, o que eu quero deixar aqui por último para vocês que têm gatos assustados é, primeiro, você ser um tutor paciente, um tutor dedicado no sentido de seguir minhas dicas. Eu tenho muitos vídeos aqui que eu falo sobre isso. Como solucionar vários problemas comportamentais dos gatos. É você aplicar de forma disciplinada por muito tempo. Ter na sua cabeça que tudo com os gatos envolve o longo prazo. Nada com os gatos é de curto prazo. Então você não vai aplicar minhas dicas e em 3 dias o seu gato vai mudar. É uma disciplina, é você fazer todo dia, porque daqui a 1 mês, daqui a 1 ano ele vai mudar. Mas você tem que fazer todo dia. Você não pode achar que você vai mudar do dia para a noite o seu gato.
É você ter paciência e disciplina. É você respeitar o espaço do seu gato. Você deixar o seu gato melhorar no tempo dele. Você não forçar ele a nada. Os gatos são muito parecidos com os seres humanos. Então, se você é uma pessoa tímida, você não quer ninguém ali enchendo o seu saco, te forçando a sair de casa, chegando, te abraçando. Não. Você quer que as pessoas respeitem o seu espaço. Porque com isso você vai melhorando e progredindo a ponto de você querer abraçar aquela pessoa, a ponto de você querer sair de casa, a ponto de você querer ir para uma festa. Os gatos também são assim. Então você precisa... A dica mais importante é você respeitar o espaço do seu gato. Você tem que deixar o seu gato tomar atitudes. Porque se o seu gato tá dormindo tranquilo e você vai, pega e leva para outro lugar, o seu gato ele vai começar, pô, mano, esse cara tá enchendo meu saco aqui, tô querendo dormir aqui em paz, e esse cara toda hora vindo aqui enchendo meu saco. Não faça isso. Deixe que o seu gato, na hora que ele quiser carinho, na hora que ele quiser interagir com você, ele vai até você. E não entenda que isso é o gato é interesseiro. Não. Porque se você acha o gato interesseiro, você também é interesseiro. Porque você tem os seus momentos que você quer ter afeto, que você quer ficar perto de uma pessoa, que você quer abraçar uma pessoa. E tem momentos que você quer ficar quieto na sua, assistindo uma televisão, assistindo uma série, que você quer ir sair sozinho. Você também tem esses momentos, e os gatos também. Então você tem que entender isso, beleza? Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto pro seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê a preferência, porque assim você está contribuindo muito no meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.